Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 20. As Parábolas do Reino, o Trigo e o Joio. Original publicado no dia 4 de fevereiro de 2019. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. Estamos falando sobre as parábolas do reino e a nova fase que estamos entrando, que é a Era do Reino. Falaremos sobre a segunda parábola, a do trigo e do joio. Mateus 13, 24 a 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. É uma parábola interessante. A igreja primitiva bíblica passou por esse processo. Esse processo está repetindo atualmente. A igreja primitiva bíblica passou por isso claramente, e esse processo contém fases. Apocalipse 2, 3 e 4. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Paulo estava falando sobre a igreja de Éfeso, uma boa igreja, mas ele tinha uma advertência. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa igreja se movia nos dons do Espírito. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É interessante que as 7 igrejas mencionadas por João no livro de Apocalipse também existem atualmente. As questões de como eram, quem eram, seu nível, o que aconteceu com elas, foram um prenúncio de como a história da igreja seria. Apesar da igreja de Éfeso ser boa, ela perdeu seu primeiro amor, perdeu algo. O tempo passou e a igreja, gradualmente, começou a perder sua devoção e compromisso ao Senhor, o primeiro compromisso, e começou a esfriar. Paulo mencionou que tinham deixado o primeiro compromisso com o Senhor. Eles abandonaram seu primeiro amor. O Senhor não ocupava posição primordial em suas vidas. Eles se moviam em todos os dons do Espírito, mas havia algo errado. Jesus disse em Lucas 21, 34 e 35: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, o coração fique sobrecarregado, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, venha sem aviso. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Essas são as preocupações desse mundo. Ele alerta que essa armadilha virá. Verso 36. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Aqui vemos uma progressão interessante. A igreja de Éfeso era boa, movia-se no poder de Deus, eram pentecostais, etc., mas começaram a perder o primeiro amor pelo Senhor por causa das preocupações, cuidados com as coisas do mundo. Em toda a história, nunca vimos tanta preocupação como atualmente. Os cuidados dessa vida, a pressão para se conformar, se ajustar ao padrão. O alerta de que a armadilha virá sobre o mundo inteiro foi dado. Fique alerta, orando, para que seja contado como digno de escapar essas coisas. A igreja de Éfeso declinou muito e quase desapareceu próxima ao final do século I. Jesus falou sobre outra igreja, a de Esmirna, a qual passou por um tempo terrível de perseguição.
O grande alerta que Jesus deu à igreja de Éfeso foi ignorado, e a igreja desceu para um outro nível, como se fosse uma outra era. A igreja de Esmirna sofreu muitíssimo. A igreja de Éfeso não passou por esse período de tempo da igreja. É como se fosse uma igreja completamente diferente da outra. O alerta à igreja de Éfeso foi ignorado. O processo desceu até a igreja de Esmirna, que passou por grande sofrimento. Nos dias de João, Esmirna se localizava na costa oeste da Turquia. Era um tanto quanto próxima de Éfeso, 35 milhas para o norte. Era uma linda cidade bem planejada, com templos pagãos ornamentados por todos os lados. O templo de Zeus era o foco espiritual de Esmirna. Essa igreja vivia nesse tipo de ambiente. Ela era muito importante porque apoiava politicamente Roma, ou seja, era o centro de adoração a César. Isso gerou grande pressão sobre a igreja de Esmirna. Lembre-se que estamos falando sobre um declínio e as diferentes igrejas. O que era adoração a César? Roma estava enfrentando vários problemas na unificação de seu vasto império, que tomava uma área enorme, que consistia de vários países, províncias, cidades, que criou vários tipos de religiões. Isso, juntamente com várias culturas, criou uma ameaça real ao Império Romano. Assim, a adoração a César foi introduzida a fim de unificar todas essas regiões e países governados por Roma. Essa adoração requeria que a pessoa queimasse incenso a César somente uma vez por ano. Isso levaria somente alguns minutos. Ao término disso, a pessoa receberia um certificado e depois ela podia adorar ao seu próprio Deus, o Deus de sua escolha. Interessante, não é? A pessoa podia adorar quem ela quisesse, desde que sua lealdade fosse para com César. Ela só deveria queimar o incenso e obteria o certificado. Isso apontava para uma igreja que existe atualmente e que está encarando as mesmas situações. Quando os cristãos se recusavam a queimar o incenso, eram nomeados como fora da lei, inimigos do Estado. Parece familiar? E aí a perseguição começava. Havia um homem chamado Policarpo, um bispo de Esmirna, homem temente a Deus. Foi notado que no dia do festival ele não tinha o certificado. Ele recebeu a opção de queimar incenso ou ser queimado na estaca. A opção não era muito boa. Assim disse Policarpo, bispo de Esmirna: tenho servido a Cristo por 86 anos. Ele nunca fez qualquer coisa errada para comigo. Como posso blasfemar meu rei, que me salvou? Ele foi queimado na fogueira até a morte. Isso aconteceu em 155 a.C. Agora, a igreja de Éfeso tinha declinado, dando espaço à igreja de Esmirna. Hoje em dia, há muitas igrejas afora que podem ser classificadas como a igreja de Esmirna. Apocalipse 2, 8-10. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Há uma igreja falsa fora. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Será que você realmente quer fazer parte dessa igreja? Ela existe atualmente em muitas partes do mundo. Quando lemos que esses serão lançados na prisão por 10 dias, talvez você diga que não é muito tempo. Preste atenção. Quando a igreja já perdeu seu primeiro amor, ela desceu para a era da igreja de Esmirna. No verso 10, Jesus diz que ela sofrerá. Nos dias de João havia perseguição, mas essa seria a igreja, nesse cenário histórico, que realmente sofreria. Jesus estipulou que haveria 10 dias de tribulação. Isso está no verso 10. Segundo a profecia, um dia pode ser como um ano. Veja Números 13 e 34. A pior perseguição que essa igreja sofreu começou em 303 após a morte.
e terminou em 312 após a morte, isto é, exatamente no final dos 10 anos. O imperador abominável ordenou a destruição de todas as igrejas cristãs, que todas as escrituras fossem queimadas, morte a todos os cristãos. Esse foi o imperador Diocleciano. Esse decreto foi feito em 303 após a morte de Cristo e terminou 10 anos mais tarde, em 312. Durante esse período, a história menciona que mais de 40 mil cristãos foram martirizados. Talvez o número fosse muito mais alto. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja existe atualmente em várias partes do mundo. O nome Esmirna procede da palavra mirra, que é uma especiaria usada no processo funerário. Ela era triturada até virar pó e usada nesse processo. Até o nome Esmirna foi profético para essa igreja. É interessante ver atualmente que a igreja de Esmirna, contrastando a de Éfeso, é uma cidade próspera, chamada Izmir, na Turquia. O ponto-chave disso tudo é que a igreja de Esmirna foi refinada através de sofrimento. Ouça atentamente. A coisa não precisa ser dessa forma, mas assim aconteceu, onde ela foi refinada através do sofrimento. Talvez você pergunte, será que esse é o único meio? Há outro modo melhor? Por que ela sofreu tanto? Primeiro, a igreja de Éfeso perdeu seu primeiro amor e isso levou a um rápido declínio. A verdade e dons espirituais foram perdidos, a revelação cessou e eventualmente o candelabro foi removido. Isso abriu caminho para uma nova era. Em 100 após a morte de Cristo, o caminhar dessa igreja não estava bem. Vamos entender algo. As pessoas na igreja de Esmirna eram pessoas boas. Eram evangélicos, amavam o Senhor, mas algo estava faltando e isso permitiu que a perseguição viesse sobre ela. Temos que entender isso a fim de escaparmos o mesmo destino. Essa igreja existe atualmente. O modo mais elevado de Deus purificar é obediência à verdade, à semente. Quando esse princípio é violado através de rejeição da verdade, o único meio restante para purificar a igreja é perseguição. Repetirei. O modo mais elevado para purificar a igreja é através da obediência à verdade da palavra de Deus. Quando isso diminui, a próxima opção para purificar é a perseguição. João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqui vemos que você purifica a alma através da obediência à verdade. Hebreus 12:25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A igreja de Éfeso ficou morna, deixou seu amor declinar e assim ficou. A igreja de Esmirna foi refinada através do sofrimento e perseguição. A igreja de Esmirna existe atualmente e muitos serão purificados através da tremenda perseguição, sofrimento, morte e grande tribulação. Muitas pessoas nessas igrejas falecerão. Essa não é a primeira escolha de Deus. Jesus alertou e disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. Lucas 21, 10 e 12. Vejamos versos 25 e 26. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados.